Começou, gente, mais um programa do Barroy. Olha, eu vou falar que o nível desse programa tá subindo cada vez mais. Tá subindo e a gente tem muita coisa boa para conversar aqui hoje. Tô comemorando aí os 10 anos, como eu sempre falo, durante esse ano de 2026, vai ser o ano inteiro. Isso, e a Fernanda tá aqui pela primeira vez, obrigado. Fernanda Quadros aqui com a Prazer gente é meu. hoje. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Aliás, né, nos conhecemos há um mês atrás. Sim. Já nos familiarizamos, Já. já conversamos bastante no outro evento e agora vamos dar continuidade, né, onde parou. Sim, sim, muita coisa. Gente, olha, muita coisa pra gente conversar aqui mesmo. Ô, Fernanda, mas antes de tudo, como eu sempre faço com o pessoal aqui, aquela coisa da linha do tempo. É claro, com você não tem como. Já entenderam que eu falei Fernanda Quadros, já imaginaram o sobrenome, já foram ligando as coisas aí. Sim. Mas, no seu caso, você não tinha como fugir dessa questão até mesmo política com a sua família em si e tal, até mesmo com a questão do Jânio. Eu achei interessante que antes da gente começar, você falou assim, olha, eu não vou deixar algumas coisas que ele fez morrerem, né? Uma história a apagar. Exato. Assim, né? Requalificação, muita coisa interessante que a geração agora também não faz ideia. Muita gente tenta lembrar ainda. Putz, Sim. mas o que ele fez? Ah, tá, lembrei, fez isso. Ah, continuou essa obra. Olha, essa obra hoje existe porque ele deu esse início lá atrás e tal. E essa também é uma da sua missão hoje, pensando em tudo isso? Olha, pensando em questão de Jânio e família Quadros, eu falo, ontem mesmo eu coloquei um vídeo falando sobre legado. Nós estamos no hoje. O Jânio está lá atrás, ele fez uma história maravilhosa aqui Sim. em São Paulo, né? E lógico que nós temos que levantar a memória do Jânio, porque a geração nova não conhece a história dele. Sim, sim. E não sabe quem é a família também Quadros, que hoje está tudo espalhado pelo Brasil. Mas algumas pessoas estão na política, outras não. E o Jânio merece, sim, ter uma ressalva de memória, principalmente aqui em São Paulo, onde ele foi vereador, Deputado, deputado, prefeito, deputado, governador e foi um monte de presidente. E presidente, ainda foi presidente do Brasil, tem isso. Ele passou por Foi todas as presidente etapas do de cargos Brasil. públicos. E aqui em São Paulo, ele fez muitas obras. Ele iniciou, ele terminou obras, ele fez requalificações, inclusive num espaço muito importante aqui em São Paulo, que foi o Teatro Municipal. E legal. que hoje é palco de eventos culturais enormes que nós temos aqui. Sim. Então, deve-se também ao Jânio Quadros. Inclusive, também a GCM. Embora a GCM, eles teve um início com uma outra... Outra gestão. Com outra gestão, com outro político. O Jânio deu continuidade também com a GCM aqui em São Paulo. Que interessantíssimo então, isso. ele foi entrando em gestões, dando continuidade, fazendo o legado dele, e foi um legado que teve uma excelência de resultados, porque quem fala do Jânio lá atrás gostava muito do governo dele, em tudo. Embora o gênio dele era um pouco difícil, mas em questão de gestão ele era organizador. Tanto que o lema dele, o varre, varre, vassourinha, era o quê? Era varrer tudo que era errado e colocar tudo em ordem, né? E foi o que ele fez. Ele era um ótimo administrador. Que legal, isso muito legal. E claro, você vai pegando uma ponta de uma coisa ou outra e fala, olha, agora, com a minha geração e com os tempos, né, de agora, eu vou usar aquilo como um exemplo e até melhorar, né? E até fazer coisas mais, né? Exatamente. O legado funciona... geralmente é assim mesmo. O legado, a gente pega o passado, o que ele construiu, lógico que não vai ser igual, né? Até mesmo que a tecnologia, muita coisa vai mudando, né? Mudou também a geração, a cabeça muda. Nós temos outras ideias, né? Que lá atrás não tinha. Sim. Então, a gente tem que usar o que foi feito e modernizar. Usar com as palavras de hoje, podemos falar, né? O que a gente usa hoje em dia, o que é mais adaptável para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, e não se adequar ao que estava lá no passado engessado. Sim, sim. Tô falando pra você, Guilherme. Coisa vai estar séria aqui hoje. A Fernanda Quadros com a gente. E tem muita coisa ainda pra gente ir conversando. Mas você não teve esse convívio tão grande assim com ele. Mas sempre ouvindo o que a família foi trazendo de informação pra você. Sim. Você vendo fotos, pesquisando também. Sim. Pessoas ao redor que falou, poxa, olha, ele era legal, ele fez tal coisa, né? Eu cresci, na verdade, ouvindo sobre Jânio. Olha, você é parente do Jânio Quadros. Então,
eu cresci sendo a parente do Jânio Quadros. Então, onde eu lia, ele é parente do Jânio Quadros. E a proximidade que eu falo que eu tenho com o Jânio é por conta da minha avó, que ela é a pessoa que eu mais admiro, embora eu não tenha crescido com ela também. Então, é a pessoa que eu mais admiro e eu tenho certeza que onde ela está do meu lado. Então, é uma pessoa que eu sigo também. Era uma mulher que trabalhava também com cargo público e tinha uma autoridade como mulher na época dela, há 50 anos atrás, em meio de homens. Sim. E tinha os seus filhos, não era casada, era divorciada. Meu Deus, Então, imagina como foi pra ela. Por ser mãe solo, né, naquela época, ela tinha a família, ela tinha o trabalho dela e ela estava à frente da época dela, praticamente, né? Enquanto as mulheres estavam em casa sendo donas de casa, ela estava trabalhando. Então, e trabalhando e sendo uma boa mãe. Minha avó era uma pessoa muito carinhosa. Então, eu cresci também ouvindo muito dela e tenho ela como um espelho. Minha avó, ela é um espelho para mim. E o Jânio também. Porque o Jânio, ele era um líder que não tinha como não falar dele. Ele é um líder que você se espelha. E eu me espelho nos dois, nessas duas lideranças que eu tive. Eu tive na minha família e eu tenho no sangue, né? Então, vamos deixar claro que mesmo, né, essa liderança passada já se foi, não está mais aqui, sobraram a gente, os netos, os sobrinhos. Sim. Então, nós estamos daqui para dar continuidade. Legal. Você falou sobre a sua avó. E foi daí, então, que você criou essa força de, peraí, olha, uma mulher que era mãe solo, estava... né, separada, divorciada e tal, e ainda fez muita coisa com mais coragem do que muitas ainda nos dias de hoje. Por isso você também criou essa questão da conexão mulher, pegando já esse gancho aqui, você já pensou, olha, peraí, se ela conseguiu lá atrás fazer isso, por que a gente não pode fazer agora? Que tem outros recursos, tem outras maneiras também, tem mais apoio, tem mais mulheres, porque para ela, eu imagino como deve ter sido muito difícil, porque era um machismo gigantesco. Sim. A mulher não podia fazer nada, não podia falar nada. Só tinha que ser exatamente aquilo. Mas ela não, comigo não. Comigo não. Ela já pensou diferente. Você criou essa força até dentro de você também para ajudar outras mulheres. Ela criou a própria autoridade, né? Sim, sim. Então, como eu te falei, eu cresci tendo o espelho da minha avó. Então, ela como mulher, a postura que sempre me passaram dela. Então, eu sempre quis ser a minha avó. A minha avó era a minha ídola. Então, quando falavam dela, eu sempre me enchia de orgulho dela. Sim. Então, assim, não, quando eu crescer, aquela coisa de criança, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha avó. Eu quero ser que nem ela. E eu cresci com isso. Então, em questão de postura, em questão de... até de articulação, porque... quando a gente pega muito ancestralidade, né? Sim. As vidas passadas, a gente acaba herdando algumas. E a minha avó, a minha mãe sempre fala que eu tenho um pouco da minha avó, o meu tio também fala que eu tenho um pouco da minha avó, então tá aí. E eu comecei com essa questão de liderança já lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ser independente, a saber o que eu queria para minha vida. Então, a partir daí, eu falei assim, não, eu tomo conta da minha vida, eu não sou submissa, porque minha avó também nunca foi submissa. E eu falei assim, eu quero seguir a minha vida, eu quero ser independente, eu quero ser uma mulher independente, eu quero seguir o que está na minha cabeça. É lógico que nós temos que ter o pé no chão. Mas eu cresci para ser uma mulher independente. Eu fui gerada para isso. Embora... a minha mãe é dona de casa, mas eu sempre fui pra rua. Eu sempre quis ter as minhas coisas, ser independente, nunca fui de ficar em casa. E isso aí eu levo da minha avó, essa herança é dela. Essa autoridade, liderança, eu sempre gostei. Aí, quando veio o Conexão Mulher, o ano retrasado, que eu já venho de uma liderança de empresas, então eu sempre tive empresa. Eu fui CLT uma vez só. Nossa! E 2002 foi, acho que, meu último cargo de CLT, que foi no Guia Mais. Nas páginas amarelas. Páginas amarelas. Não, você não conheceu, não. Foi alguém que falou pra você, imagina. Você acha que a gente sabia o que é isso? Eu acho que eu vendi anúncio pra alguém da sua família. Se a gente sabia o que era isso. Imagina, a gente não passou por isso, não, gente. Imagina, de olhar lá. Né, Guilherme? A gente não conheceu isso, não. Alguém contou pra gente, a gente pesquisou. A gente pesquisou.
A gente pesquisou no Então, eu acho que posso ser que eu tenha vendido para algum anúncio para vocês aí. Isso. Naquela época não existia isso, daqui era livrinho na mão. Verdade, é verdade. Livrinho na mão. E aí, eu saí do Guia Mais, montei a minha empresa de comunicação, eventos, fui trabalhar com assessoria de casamento, que eu sempre gostei de lidar com eventos, lidar com pessoas, de liderar equipes. Então, você vê, há 20 anos atrás, eu já estava liderando equipes. Então, você ser um organizador, ser um cerimonialista, você está ali como um responsável, né? Sim, de um evento, de algo grande. Então, eu já tinha um cargo grande lá atrás. Então, você cria-se responsabilidades. E o Conexão, ele veio justamente para eu poder ajudar essas mulheres que não têm aquela garra de ser líder do seu próprio negócio. Às vezes tem medo, tem trava, tem vergonha, não sabe por onde começar. Ai, mas eu faço bolo em casa, mas fica ali, encolhidinha, com medo de expandir para o mundo. Sim, e às vezes tem um talento gigante, né? Até para outras coisas e fica com aquele medo e não faz. E tem criatividade. Às vezes é o marido que não deixa, porque tem maridos que, Sim. Quando vê que a mulher está progredindo mais que ele, não quer que a mulher cresça. Então, ele limita, isso aí já entra num relacionamento tóxico, né? Então, entra até numa violência patrimonial, né? Você vetar o que a pessoa pode. Então, eu venho para isso, eu venho para dar o caminho para essas mulheres em questão de marketing, em questão de empresa, em questão de dar visibilidade para ela, de quebrar os paradigmas da estagnação, a procrastinação delas no mercado de trabalho informal, né? E aí entra também muito a questão da mãe solo, porque hoje nós estamos com muitas mães solos no Brasil. Muitas mulheres que estão sendo abandonadas, ou se divorciaram, ou porque não quer realmente ter ninguém, prefere estar sozinha com seus filhos dentro de casa. Então, tem várias situações, né? E são escolhas. E essas mulheres, quando têm filhos, que nem no meu caso, eu sou mãe solo também. Eu vivo isso. Então, a mãe solo é muito difícil ser uma CLT, porque ela precisa de um horário flexível para o seu filho. Então, qual que é a saída? É trabalhar por conta, é ter uma empresa, é ter um trabalho para ela que gere renda para ela e para a família. Então, e aí elas não sabem o caminho. Por quê? Não porque não tem acesso, porque hoje nós temos vários cursos, temos o Sebrae aí. Só que até ela chegar num Sebrae ou em algum curso, ela ainda está em procrastinação, ela está estagnada. E quando você vai ali, cutuca, olha, vamos acordar. Aqui fora tem vida, aqui fora tem curso, aqui fora tem gestão. Vamos nos dar a mão e eu poder te ajudar? Porque o Conexão é uma corrente. Conexão eu te ajudo, você vai ajudar a outra que está chegando e assim por diante. E ali ela vai fazer um quê? Um network, né? Então, ela vai conhecer outras pessoas, ela vai ter outras vivências. E o Conexão, ele é para isso, né? Dentro do Conexão, eu falo que não tem que ter concorrência. É uma ajudando a outra. Se a outra está desanimada, vamos lá, vamos acordar, vamos para cima. Não precisa, né? E a mesma coisa a mãe solo. A gente tem muita mãe solo com problemas emocionais também. A gente tem uma pessoa dentro do Conexão, que é a Raquel Carvalho, que é psicanalista, e ela ajuda nessa questão emocional também dessas mulheres. Agora a gente começou a abordar também a violência doméstica, porque por questão de muitas das nossas empreendedoras também já sofreram, e às vezes a pessoa ela não alavanca na vida ou até no profissional porque ela tem traumas lá atrás. E aí, por isso que nós colocamos uma psicanalista. Por quê? Por que ela não consegue ir para frente? E aí a gente senta, a gente faz uma roda de conversa e vai entender o que está acontecendo com essa mulher. E aí a gente percebe que são travas que ela traz do passado, de infância, às vezes de abuso, em vários fatores. Sim. E a gente tem que trabalhar esse emocional, porque se a gente não destrava, ela não consegue avançar na vida profissional em nada. E nada, né? A vida fica paralisada, né? Infelizmente. Exatamente. Então, a gente dá esse caminho para elas, né? Então, a gente tem a mãe solo, a gente está entrando agora que desde o ano passado eu tenho um carinho muito grande com as mães atípicas, porque a minha avó paterna,
a paterna, minha avó paterna, ela tinha uma criança deficiente mental em casa, meu tio. Meu tio tinha minha idade. Então, eu cresci com ele. Então, eu via o que minha avó passava dentro de casa. Essa avó eu já cresci próxima, né? Porque minha avó, a outra, já tinha falecido. Então, eu vi os preconceitos. Sim. Minha avó não tinha vida social, porque as pessoas não chamavam porque ela tinha um deficiente dentro de casa. Era Nossa. complicado. Então, assim, eu sofria junto com a minha avó, porque as pessoas tinham vergonha de chamar ela para sair ou para ir em algum lugar. Então, às vezes nem chamavam Nossa, a gente imagino. também. Você, não, né? Então assim, então eu Até sofri. pra se locomover com ele deveria ser muito mais difícil. Já é exatamente. hoje que ainda precisa arrumar ainda alguns lugares, né? Com questão de acessibilidade. Então eu imagino pra ela que isso deve ter sido muito difícil. Muito Foi. difícil. E minha avó, depois de muitos anos, né? Meu avô separou dela, ela acabou ficando com esse deficiente. Então, assim, ela terminou a vida, depois de muitos anos, ele veio a falecer também, esse meu tio. Triste. Então, assim, eu vivi isso. Então, as mães atípicas, lógico que são casos diferentes, mas eu vejo o sofrimento dela, como a minha avó sofria, porque a carga emocional dessa mulher é desastroso, porque ela não consegue se cuidar, ela não consegue trabalhar, ela vive em função da criança. E aí, onde que está o cuidado com essa mulher? Sim. Onde está o cuidado com essa mãe? Porque ela está ali totalmente focada no filho. E não recebe um apoio necessário, E não né? tem apoio. Não tem nem do governo, nada assim, uma coisa que, olha, eu acho que até um valor também não é tão grande assim, porque meu, gasto com remédio. De repente é um hospital. Ah, mas ali não tem aquela coisa que seja para E é um mãe tratamento. atípica. A escola, Não. que é difícil, porque você não vai deixar ele ou ela no meio das outras crianças que não vai dar certo. Exatamente. Então é muito difícil. Isso é uma coisa muito complicado. Para quem tem renda, coloca geralmente num tratamento particular. E para quem Sim. não tem? Porque hoje em dia, aqui em São Paulo, hoje nós temos o TEA em Santana, que o prefeito Ricardo Nunes, né, inaugurou recentemente. Porém, só temos lá na Zona Norte. Mas nós temos outras regiões que precisam também. Não é preciso sair do Ipiranga e ir até lá. E precisa dar mais foco para isso, para essas mães, porque não é só a criança, é a mãe também. A mãe tem que ser tratada. E, pelo menos para mim, isso aí é primordial, hoje em dia, essa saúde mental da mulher, porque senão ela estoura. E hoje, muitas... Isso, desculpa te interromper, quando não tem mães que tem... Eu vou ganhar no tempo que ela vai tomando café. E aí, quando não tem mães, que o filho também é agressivo. Que aí ela sozinha dentro de casa... Porque, infelizmente, Fernanda, tem muito suposto, né, pais que quando descobre... Ah, mas o meu filho vai nascer assim, ele é autista? Ele vai. E some. E a mãe fica sozinha com a criança. É a maioria dos casos. E acontece muito disso. Agora, você imagina essa mulher sozinha, com essa criança, e às vezes o menino já é agressivo, já tá grande, ele é mais forte. E tem família que abandona também, não é só o homem, não. Sim, tem sim. Mãe, pai ali, ó. Eu não quero não, imagina. Filho é seu, você que cuide. Também tem isso. Então existe. É muito difícil. Existe. Então essa mãe tá largada. Tá largada. Então hoje o Conexão, ele visa todas as áreas, Legal, né? isso. Então vem a mãe solo, vem a violência doméstica, vem as mães atípicas e tem as empreendedoras. Que ela pega todas essas mães, porque toda mãe solo, a que sofreu violência, a que é mãe atípica, ela é uma empreendedora. Sim. E aí agora para o segundo semestre a gente está querendo entrar com um projeto que é o Conexão Meninas, que é um outro tipo de abordagem, onde nós falaremos com as adolescentes de 10 a 18 anos sobre conscientização da violência doméstica, sobre empreendedorismo na adolescência, que nós, né, começamos cedo, né, a trabalhar, e hoje eles a gente não teve essa oportunidade de ter alguém para explicar. E eu até falo que se tivesse essa matéria de educação financeira nas escolas, seria muito diferente. Exatamente. Teria sido muito diferente. E precisa investir mais nessa questão de empreendedorismo dentro das escolas. Porque as crianças hoje, eles têm tudo na mão. Porque um celular, eles têm todos os tipos de informação, só que, infelizmente, eles não sabem usar a tecnologia a favor deles.
Então, tá faltando uma instrução na questão de empreendedorismo para eles. E também para as meninas, em questão de vivência, é aquela questão, se você já ouviu falar, do semáforo, né? Que são os limites do toque no nosso corpo, onde podemos ser tocadas. E aí, Legal, isso. a frase não, porque assim, não pode tocar. Então, ela tem que saber falar não. Né? Porque a adolescente hoje, ainda mais a vulnerável, que mora na comunidade, ela está mais vulnerável. Você sabe que há vários fatores que nós temos dentro da comunidade. Então, ali, a gente quer abordar para que elas tenham um outro tipo de vida, tem um outro tipo de caminho. Eu vou começar a implantar para essas meninas até um curso de etiqueta, de postura, para que elas possam ser encaminhadas também para o mercado de trabalho, para que elas tenham chances também, saiam da periferia, que nós sabemos a realidade, porque eu venho também da periferia, e tenham oportunidade também de trabalhar em qualquer lugar aqui em São Paulo, porque às vezes há preconceito também. Eu moro lá na Brasilândia, na Capadócia, você vai fazer uma entrevista na Paulista, você não tem chance. Verdade. Porque o endereço está onde? Mas eu sempre falo que a postura, ela vem à frente do ser humano. Às vezes à frente de uma marca de roupa, de um sapato. Então, se você tem postura, você entra em qualquer lugar. Não precisa... ninguém precisa saber que você mora na Brasilândia. Não precisa, no Capão Redondo, em qualquer lugar. A postura vem antes. E se você se coloca sempre ali, você vai ser sempre bem recebida, você vai ser contratada, você vai ser entrevistada e você vai ser respeitada, né? Porque as mulheres, infelizmente, as negras, né? Elas não são respeitadas e precisam ser respeitadas. Sim, sim. Você faz alguma coisa, não querendo ser polêmico, mas você também, que essa questão da conexão das mulheres, tem esse outro lado de, olha, eu tenho uma outra pessoa que pode falar melhor com as mulheres pretas, porque tem coisas que eu não entendo, eu não sei. Você usa isso também um pouco? Eu uso e eu tenho sei lá, pessoas. Eu sou uma mulher preta, passei por um momento de racismo, isso, e aconteceu outra coisa, mas olha, eu não sei te ajudar nesse ponto. Mas tem outra pessoa que pode dar esse apoio. Mas eu vou estar encaixando você em um outro grupo. Legal. Mas eu falo, porque a minha avó paterna, minha avó era preta. Então, eu tenho também ancestral de preto no meu sangue. Então, e eu falo... Já viu muita coisa também, né? Minha avó, vou te falar só uma historinha rápida. Não, tô gostando disso, vai legal. Hora do corte, vamos lá, hora do corte. Tô brincando. Olha, vamos lá. Eu tenho duas conexões na minha família. Eu tenho a família Nemeth e Quadros. A Nemeth é a parte do meu pai. A Nemeth é uma família... Essa origem é uma origem húngara. Então, os meus bisavós, né? Meu bisavô, minha bisavó... Meu bisavô era austríaco e a minha bisavó era húngara. E eles vieram... juntou os dois assim. Olha eles não fusão. se conheceram no Brasil. Eles vieram fugidos da guerra num navio de banana no porão, porque meu avô, principalmente, ele não queria servir ao Hitler, porque senão ele teria que matar. Então, para ele não ter que fazer isso, esse latrocínio, ele veio fugido para o Brasil. Eu tenho dados e, inclusive, livros lá no Museu dos Imigrantes na Moca com a entrada deles no Brasil. Nossa. E eles se conheceram aqui, meus bisavós, né? Criaram a família aqui, a família Nemeth. Meu avô, né? Aí veio meu bisavó, meu avô nasceu aqui. O meu avô, ele casou com uma mineira. Preta, bonitona. A família húngara, eles, infelizmente, existe racismo. Eles não aceitam. Não aceitam. Não. Não é que não aceitaram lá, até hoje não aceitam, né? Então, Talvez seja isso. Exatamente. Então, minha avó sofreu muito preconceito dentro da própria família, porque o meu avô, ele não casou com um padrão que era para ter casado. Uma loira, do olho azul. Não, meu avô foi atrás da pretinha, ele gostou. E pra você ter uma ideia, meu pai, ele é um moreno de olho azul. Nossa, Meu outro tio também moreno de olho azul. Então, teve uma mistura, né? É lógico que com o passar dos anos, minha avó começou a ser respeitada porque ela se impôs dentro da família, né?
Mas ela sofreu muito preconceito também. Imagino. Muito preconceito. Então, a minha avó, ela sofreu preconceito pela cor, ela sofreu preconceito pelo meu outro tio, que era deficiente mental. Então, imagina a cabeça Isso aí é da história desse dela, seu tio. dessa mesma mulher. Meu Deus, que Exatamente. coisa. Então, eu tive histórias na família pesadas. Sim. Então, assim, essa é a parte pesada da família que eu carrego. E eu tenho a parte do quadros, que é um pouco mais leve, vamos colocar assim, né? Sim. Mas eu tenho dois lados. Então, assim, eu convivi. Então, eu tenho fala para falar, olha, tenho isso dentro da minha família, aconteceu isso. Eu não nasci em berço de ouro. Então, eu cresci no meio da periferia, eu estudei em escola pública, mas dentro da educação que minha mãe cresceu, da cultura dela, da família dela tradicional, que é a Quadros. Então, a minha mãe, eu falo que ela foi perfeita em questão de educação, porque ela fez a escolha de vida dela, né? Minha mãe casou com um pobre, meu pai. Mas ela fez a escolha dela, né? Ela preferiu não seguir a família Quadros para seguir o que ela achava no coração. Mas o padrão de educação ela manteve para os filhos dela, né? Que no caso eu e meus irmãos. Sim. Mas e para mim isso fez muito sentido porque a gente dá valor do que vem de baixo. Né? A gente dá valor na periferia, na comunidade, das pessoas, de tratar as pessoas de igual para igual, porque ninguém é melhor que ninguém. Sim. E assim, uma vez me perguntaram... E também não é o sobrenome que vai definir você, no caso. Isso que eu ia entrar agora. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você é uma Quadros, o que você está fazendo aqui? Já me chegaram a pegar. Gente, que isso? Por que você está morando na Brasília? Você não tem que morar aqui, falaram. Que isso? E eu nunca quis falar que eu era uma... Por quê? Nunca eu tinha vergonha. Justamente para não ter esse tipo de comentário. Se você é uma Quadros, você tem que morar no Itaim, no Jardins, você é patricinha, porque você já tem um jeitinho. Então, eu já tinha esse preconceito. Você vem de família que tem dinheiro, todo mundo foi rico. As pessoas me olham, eu acho que eu tenho uma grana danada. Mas, quem dera, eu não estaria nem no Brasil. Mas, olha só como que as pessoas... Né? Tem por causa do nome, nome que faz isso. E minha mãe sempre tentou esconder isso, porque ela não queria que os filhos sofressem esse preconceito dentro do bairro. Que coisa. Mas não tem como, né? O legado, quando vem o sangue, a gente tem que falar. E eu estava comentando no outro dia que não é porque eu tenho um sobrenome famoso, vamos colocar, sou neta de um ex-presidente, podemos falar... que eu vou também usar o Quadros assim, para submeter algumas coisas em alguns acessos. Não vou. Isso aí, eu não faço isso, tá? É abuso de poder. Eu jamais... isso aí é uma coisa que vem de mim, do meu coração. Eu jamais vou passar por cima ou para me beneficiar em nada por conta do meu sobrenome. Hoje eu falo sobrenome Quadros para beneficiar as mulheres, porque eu sei que vai abrir portas para elas. Então, se eu precisar usar o meu sobrenome para isso que é necessário, eu vou fazer com maior orgulho. Agora, para eu me beneficiar, Fernanda... Jamais. Eu acho que isso é muito errado, abuso de poder. Eu fui casada com um militar. E jamais a gente, dentro de casa, usou também abuso de poder pelo cargo que ele tinha na polícia. Então, eu acho... E não tem que usar. A gente não tem que usar. E é isso que as pessoas, né, distinguem. Porque, assim, poxa, ela é uma Quadros, ela vai pisar nas pessoas. Não. Eu trato todo mundo é igual para mim, come a mesma coisa, a gente vai no mesmos banheiros, então tá tudo bem, tá tudo ótimo, a gente vai sentar numa mesa, vai tomar uma cerveja e tá tudo bem. Sim, você falou uma coisa muito interessante. A sua mãe tentou por um tempo eu não quero que eles sofram, né, com isso, para não ficar exatamente com essa chatice, né? Exatamente. Então, tipo, empresta o dinheiro, já que você é rica, né? Você é dessa família. Olha, mas ela tem dinheiro. Olha que moça chique. Meu Deus, essa bolsa dela deve ser caríssima. Mas esquece que você, como você falou, olha, sou gente da gente. A minha família lá atrás pode ter alguma coisa. Sim. Eles construíram algo, mas não quer dizer que eu esteja atrelado a isso, né? Exatamente. A única coisa que minha mãe sempre falou, não esquece as raízes. Porque a sua avó, às vezes eu fazia alguma coisinha assim, que é coisa de adolescente. Aí minha mãe falava assim, se a sua avó estivesse viva, você ia levar uma coça, mãe dela, né? Por conta das posturas. Então, minha mãe nunca deixou as raízes da família Quadros morrer.
tem que ter postura, tem que ter etiqueta, porque minha mãe ela sempre foi muito chata com isso, muito chata. E ela sempre me chamava assim, ó, se sua avó estivesse viva, você ia ver. Então, eu tinha medo. Então, aí eu lembrava, assim, meu Deus do céu. Então, deixa eu seguir certinho, para que se a minha avó, onde ela estiver, ela vai ficar chateada. Nossa, que história interessantíssima. Que coisa, né? A gente, por isso eu falo, a gente vê muitas coisas, mas não faz ideia do que a pessoa já passou. Então, você que está aí assistindo também, tira também um pouco dessa coisa da cabeça, de, olha, ver um sobrenome, até mesmo pegar um outro sobrenome, por exemplo, dos Maluf, olha, do Albertinho. Eu vi uma coisa muito interessante agora, que a Ana Paula Renault, que ganhou agora o Big Brother, o pai dela faleceu e tal, e teve um monte de gente falando, olha, mas o pai dela fez isso na época da ditadura, que eu sei que lá, julgamento. Mas eu falo, mas ela que nem fazia ideia, tipo, disso, ela não tava lá pra saber e tal. Ela vai ser punida. E acaba levando por causa do sobrenome, né? Eu fico pensando nisso, falo, mas e a pessoa que não tem nada a ver? Um exemplo, ainda bem, como a gente até falou aqui antes, ainda bem que o Jânio não teve uma polêmica absurda. Não. Senão ia ser pior pra você. Exatamente. Aí olha, que é pra assim, eu não sei não, hein? Ela tem um sobrenome aí. Vai ser igual. Vai ser a mesma coisa. Ainda bem que ele não teve algo de, olha, ele estava envolvido com uma coisa absurda de roubo, disso, daquilo. Olha, ele estava envolvido numa história de, sei lá, uma questão de abuso de poder, de isso e aquilo. Ainda bem que não teve isso. Ainda bem. Ainda bem que não teve pra exatamente isso. Olha, Não ficar manchada a família. Não ficar manchado. Não ficar manchado. Por um lado, isso é um alívio pra você também? Pra mim é. Pra mim é, porque isso é história. Porque é horrível, né? Você... Ainda mais a gente que tá vindo nessa geração, a gente perde a credibilidade. Sim. Então, a única coisa que a gente tem é o que é a nossa honra, o nosso caráter. Então, se a gente não tem isso, já era. Então, você tem... Minha mãe sempre falou, você tem que ter passe livre para você entrar e sair dos lugares, de cabeça erguida. Então, sempre faça isso com clareza, com o pé no chão. E sempre tiver que falar, você vai e fale, né? Não fale por trás, não articule por trás, porque uma hora vai manchar a sua imagem. Então, hoje eu sou dessa forma. Às vezes as pessoas até se incomodam porque eu sou muito direta. Eu chego na pessoa e já falo, eu sou assim, né? As casas empreendedoras, elas já sabem o meu gênio, já sabem como eu sou tudo carta na mesa. Então, assim, gente, a gente tem que fazer assim, 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 e vai ser assim. Porque senão vocês não vão progredir. Então, se eu vejo que elas, nossa, a Fernanda hoje está brava. Mas não é porque eu quero que elas cresçam na vida. Eu quero que elas avancem na vida. E se eu não pegar firme, elas não vão seguir. Sim. Então, se eu fizer algo errado, que nem, vamos supor, que a Fernanda está aqui hoje. A Fernanda está um ano e meio como líder comunitário das mulheres ali da região da Zona Norte. Mas, se eu fizer algo errado, vai manchar. Porque elas se espelham em mim. Sim. A minha filha se espelha em mim. Então, eu tenho que ter uma postura também política também falando. Política como mulher também. Porque se eu estou falando de violência doméstica, eu não vou passar a mão num cara que bate em mulher. Sim. Que nem hoje em dia... Eu tive um caso um tempo atrás de um cidadão que saiu com uma moça. Olha só a história. Ele saiu, aí depois que aconteceu tudo, né, viraram os olhos, ele chegou nela e falou assim, nossa, mas você tinha que entrar numa academia, você tem uma barriga, não tá legal. Ele falou isso pra ela. Nossa. E aí ela falou assim, não quero mais saber, tá? Bloqueou ele em tudo que é rede. E ela veio me comentar, falou assim, não, você fez certo, porque uma pessoa que vai com você para um lugar, depois aí te rebaixa. E ele começou a falar, ele fez esse mesmo comentário com outras pessoas, amigas dela, mulher. E eu falei assim, mas a sua amiga não te defendeu? Ela falou, não. Ela só escutou, eu falei assim, então ela não é sua amiga. Porque mulher que é mulher jamais vai deixar um homem te rebaixar do jeito que ele te rebaixou. Sim. Então, o que ele fez foi péssimo e a sua amiga também foi péssima. Então, as mulheres têm que conscientizar que elas têm que também defender as outras mulheres. Porque os homens defendem. Sim. Eu falo que os homens, às vezes, são mais unidos do que as mulheres. Então, isso está precisando. Porque, assim, poxa, se eu vou escutar
um cara chegar em mim e falar, olha, aquela menina ali é feia, gorda, jamais, eu vou cortar já ali. Não, porque senão isso vai continuar. Sim, sim. Então, é aí que vai o espelho, né? Então, se eu deixo acontecer, você, nossa, mas a Fernanda, olha o exemplo dela. Ela deixou. Então, a gente tem que dar exemplo. Ela falou uma coisa e fez outra. A primeira coisa que vão te dizer é isso. Exatamente. Falar, mas ela tá ali falando uma coisa, ela foi em programas de TV, faz tudo isso, mas ela no fim ela fez outra, ó, né? A Fernanda tá Não, então assim, eu tento seguir o que eu aprendi na minha vida. Então, assim, eu acho que é certo que é errado. Não sou tão radical, né? Eu sou daquela família. Sabe aquela. Meu pai é aquele homem. Como que eu posso falar? Aquele homem. Tradicional, aquele homem que, sabe, é militar, padrão. E meu pai é aquele jeitão. Então, pro meu pai, ele não é tão maleável nas coisas, né? Minha mãe já é um pouquinho mais. Eu já sou mais aberta às situações, né? Então, é lógico que a gente tem que ser tradicional, mas hoje em dia a gente não pode ser tão tradicional, né? A gente tem que estar abertura também para tal modernidade que nós vivemos, né? Mas nem tanto. Né? Nem tanto. A gente ainda conserva a família, eu conservo ainda os bons costumes, né? E é isso que, inclusive, como que chama aquele ator que começou a fazer a Rocha? Não sei se você ficou sabendo. O Juliano Eu acho que é o Casirré. Isso, ele Juliano. viu que ele começou a fazer palestra para homens, né? Para reeducar o cavalheirismo. E eu falei assim, nossa, tá faltando algo assim? É praticamente quase a minha fala, porque às vezes o homem, hoje em dia, o que acontece? A mulher está muito independente. Estamos dependentes. A gente trabalha, a gente corre atrás, a gente come o que quer, a gente sabe onde quer de viagem. Então, a gente é independente. Mas não quer dizer que nós não queremos um parceiro. Né? Mas um parceiro que nos respeite, um parceiro que corre junto, que esteja ali do nosso lado, né? Nos altos e baixos, um cara que vai lá, abre a portinha do carro pra gente, porque existe ainda isso, né? E ele foi metralhado por ele falar isso, né? Depois você dá uma eu vi um monte de coisa em relação a isso. Ele foi espetacular nas falas dele, porque ele falou assim, não é ele assim, olha, você tem que ser assim, não. Ele tá mostrando assim, olha, o homem não é ser o provedor, ir lá pagar a conta. O homem tem que ser o cara que respeita, o cara que, de repente, pode abrir uma porta do carro, né? Não é porque a mulher tá independente que eu não vou ser o homem que também dá casa, né? E não é chegar também com o pé na porta, eu sou o cara, que agora tenho lá os macho alfa, né? Sim. Não é isso que fala, né? A gente não quer um macho alfa dentro de casa, né? Então, é questão de ponderamento. Eu acho que tudo é ponderamento, é conversar, é comunicação dentro de casa. Sim, eu vejo que também tem muitas mulheres hoje que estão deixando muito isso, essa coisa do macho alfa mesmo. E já ouvi uma menina falar uma coisa muito engraçada. É engraçado agora, ela macho falou, alfa. ela falou, pô, a outra falou assim, eu quero um homem assim, assim. Elas conversando no metrô. Aí a outra falou assim, não, eu quero um que lave a louça, que faz as coisas. Ela, claro que eu quero que ele faça a comida. Aí ela assim, você vai deixar ele fazer a comida? Ela, claro. Eu quero que ele faça a comida, que ele faça esse tipo de coisa. Eu não quero alguém que vai ter que ficar esperando eu ficar fazendo tudo. Falei, olha, gostei dessa daí. Que ela falou assim, agora eu vou ficar fazendo tudo e ele vai ficar lá parado olhando. Não, que é o tal do macho alfa. Que aí, só como se a minha mulher... não. Eu só vou comer na hora que a minha mulher fizer. Olha, tem que ser assim, porque é isso mesmo. Vai lá, pode ir lá lavar a louça. Eu não vou lavar nada, não vou fazer nada. Exatamente. Tem muito. Eu tô pagando a conta de casa, então você lava, passa, cozinha e faz tudo. E sem falar Sim, cara, eu já vi história de cara desligar o secador da mulher. Eu pago a conta de energia, tá demorando muito. Mas tem. Tira isso aí. Mas tem. E tem mulheres que se submetem a isso. Até padrões de mulheres ter que não poder usar as roupas que elas querem. Porque o marido não quer, o namorado não quer. Então, entra um pouquinho... A pessoa acaba perdendo a sua própria personalidade por conta do companheiro. Sim. E até ela enxergar que ela está vivendo um relacionamento totalmente tóxico, demora. Porque ela cria, assim, uma dependência emocional dentro de casa. Por conta até dos filhos. Sim, exatamente. E aí é onde aquela coisa... eu não posso deixar esse homem. Eu imagino que você deve ouvir isso bastante. Muito. Mas e se eu deixar ele agora? Como que eu vou fazer? Eu tô aqui com essas duas meninas. O que eu vou fazer? Olha, eu tenho aqui um casal de gêmeos. Como que eu vou fazer? Então, ela fica presa a exatamente isso, Exatamente. Né? Olha, eu fui casada 2 vezes, Wellington. 2 vezes. Meu Deus. Meu pai, como eu te falei, meu pai é muito conservador.
Meu pai, no primeiro casamento, ele quis morrer, porque eu separei, né? Não, imagina, depois de 15 anos, eu falei assim, não. Mas eu prefiro a minha felicidade, a felicidade Claro. dele e estarmos felizes. Porque se não dá mais um relacionamento, não tem porquê. O segundo, mesma coisa, eu não estava bem no relacionamento, tudo bem. Eu sou uma pessoa muito independente, eu não me amarro. Porque se eu não estou feliz, o outro também não está feliz. Sim. Então, filhos, eu sempre falo para as mulheres, filhos não segura casamento, não segura relacionamento. Você tem que estar bem dentro de um relacionamento. Você tem que estar feliz dentro de um relacionamento. Não é você estar num relacionamento só para o outro estar feliz, para o outro se acomodar. Não, os dois têm que estar felizes. Então, pelo menos é o meu modo de pensar. Né? Por isso que eu te falei, eu tenho um pouco da minha avó. Então, de ter essa autoridade, de escolher o que você quer para sua vida, né? Escolhas que te façam bem, te façam feliz, né? E o outro lá também. Então, e é isso que eu ensino, pelo menos, para minhas filhas, né? Não se prender se você não estar feliz. Isso não é só para relacionamento, acho que para a vida, para trabalho, Para para tudo. tudo. Para tudo. Para tudo. Se você não está bem em um ambiente, para que eu vou ficar ali? Exatamente. Só para fazer um social? Não faz sentido, né? Não faz. Então, quando eu saí do Guia Mais, que eu tinha um cargo bom lá, eu tomei uma decisão, eu não quero mais ficar aqui batendo cartão. Eu não me via mais ali. Então, eu falei assim, não, eu quero sair, eu quero abrir minha própria empresa. A presidência da empresa quis surtar, que eu pedi minhas contas. Eles não queriam dar. Não queria. Não queriam. O presidente da empresa teve que assinar. No final das contas, não foi, nem foi como... Eles não pediram minha conta, eles me mandaram embora porque ficaram com... Assim, anos de empresa, foi dedicada, merece. Mas eles não queriam dar a carta de demissão. Mas foi uma escolha minha. Eu não já estava me sentindo bem naquele ambiente. E eu saí e fui trilhar minha vida. E eu sou assim, eu vou onde eu me sinto bem, onde eu estou, é onde eu estou feliz. E eu faço as coisas, eu gosto de fazer as coisas com amor. Enquanto está me dando amor, aquela sensação de fazer com orgulho, eu tô lá. Exatamente. Que sensacional. Gente, eu vou fazer aqui só um intervalo que eu vou no banheiro rapidinho. Peraí. Ó, continuando. Então vou até pegar uma paçoca. Boa conversa. Era a primeira vez que eu parei e fui no banheiro, gente. É a primeira vez que eu faço isso aqui. Porque tem muita coisa boa. A gente tá conversando. Mas aí até mesmo, falando sobre a sua história, sobre tudo isso, eu sei que tem uma exclusividade que você pode dar pra gente aqui agora. Tem. Exclusividade que não saiu no Fantástico, no G1, em lugar nenhum. Ô, Fernanda, mas você sente que ao mesmo tempo também você não tinha como fugir da questão política? Você acabou pegando um gosto e aí você parou pra pensar de que, olha, já tem um legado, tem uma história, eu posso continuar. E agora entra essa novidade? Bom, vamos lá. Quando eu comecei com Conexão Mulher, eu já sabia que eu estaria vivendo a política, porque no Brasil tudo é política. Sim. E comecei a organizar os eventos do Conexão, dar curso no Conexão, e começou a vir toda a parte política para cima do Conexão Mulher. Então, você começa a aprender a lidar com a política. Mas eu fui bem mais tarde, porque eu tive a vida inteira para lidar com isso. Eu hoje, com 47 anos, eu lido com a política, mas com mais maturidade, eu tenho outra visão. E um tempo atrás, eu recebi um convite, né, da família Maluf, do próprio Albertinho Maluf, sobrinho do Paulo Maluf. E ele fez um convite para mim. Na verdade, ele reconheceu o meu trabalho, ele reconheceu a pessoa que eu sou, primeiramente, antes do... Por isso que eu falo. Antes do sobrenome, ele enxergou a Fernanda. A Fernanda que é líder, a Fernanda que cuida de mulheres, a Fernanda que tem um projeto, a Fernanda que tem sangue nos olhos. E ela tá ali querendo cuidar de mulheres, falar de mulheres. E ele reconheceu todo esse meu perfil. Aí entrou a história. Por quê? A minha avó conhecia o Paulo Maluf. A minha avó trabalhava com o Jânio Quadros. Então, nós temos uma familiaridade próxima. E aí, conversando ali, conversando lá, e ele
ali colocando coisas na minha cabeça, sabe? Eu já tinha já o caminho da política. O Albertinho, ele simplesmente fez assim, ó. Entendi. E ele fez uma proposta. Sabe o que eu posso falar? Ah, você que sabe, aí você que O sabe. que você acha? O que você acha, assessora? Ela fez uma cara autorizou. feliz, ela gostou. Ela autorizou. Ela autorizou. Ela autorizou, que ela fez uma cara feliz. Ela autorizou. E aí o Albertinho fez um convite para mim para sair como deputada federal aqui em São Paulo, né? Junto com ele. Eu, assim, não pensei nem duas vezes, né? Eu aceitei por conta do Conexão Mulher. Eu sei que é uma batalha difícil, tá? Porque Sim. vamos ser também realistas. Mas, como eu falei lá no começo, eu entrei no Conexão Mulher para cuidar de mulheres. Então, onde eu vou, eu levo Conexão Mulher. Sim. E não por que fazer isso também agora, né? Exatamente. Então, se eu vou beneficiar o Conexão Mulher, as mulheres que estão comigo desde o começo, eu pensei, eu vou ajudar elas. De alguma forma, agora sim eu vou usar o Quadros. Sim. Agora sim eu vou falar para quem eu vim e para onde eu vou. Então, agora eu estou colocando o Quadros na mesa. Porque eu tô assumindo um legado, uma responsabilidade agora com o meu projeto, com a minha pessoa agora também, e também com o Estado de São Paulo. E falando de mulheres, que é a minha fala, que começou lá atrás e vai terminar com mulheres. Além disso, esse ano, agora em julho, eu fui convidada para palestrar no Expo Empreendedor. E por isso que eu falo de liderança. A boa líder é a que carrega o seu time atrás. E aonde eu vou, então, eu carrego o meu time. O meu time pode ter uma pessoa a 100 pessoas, eu vou carregar 100. Então, a minha assessoria conseguiu essa palestra lá. Não. E dentro do evento, eu tô levando Conexão Mulher. Porque eu falei assim, se eu entrar lá, eu vou entrar com o meu pé direito e as mulheres que estão comigo atrás, vindo atrás, elas vão entrar comigo também. Porque eu quero que elas apareçam. Então, se a Fernanda é hoje o que é isso tudo na região, é por conta delas. Eu devo isso a elas também. Então, se eu tenho a chance de uma boa oportunidade, por que eu não vou dar para as mulheres que estão comigo? E para as que vão vir? Então, a minha cabeça é focada totalmente nas mulheres, né? Eu estava falando com a minha assessora no carro. A boa líder é aquela que olha no conjunto, no coletivo. Se beneficiar um, vai beneficiar todo mundo. Então, por isso que eu aceitei esse convite, justamente para eu ter mais ferramentas para eu poder trabalhar com Conexão Mulher no estado de São Paulo. E não é só ficar na freguesia do Ó, né? Que é o meu território. Sim, é espalhar isso mais. É né? espalhar para as outras regiões e mostrar para as mulheres que dá para empreender bem em São Paulo, que dá para fugir da violência doméstica, ser uma boa mãe solo, né? E e ser espelho para outras mulheres e para as próprias filhas dentro de casa. Então, esse que é o legado que eu quero e como espelho, que espero que eu represente bem as mulheres. Muito bom. E também as mães atípicas, né? Exatamente. Ter essa melhoria, né? Isso. E também por causa disso vai abrir portas. É como você está falando, olha, eu não estou entrando ali de oba-oba. Não, Ah, pra porque ele me fez aparecer. o convite, tá bom, eu Não. aceitei. Não, olha, eu já tenho esse projeto. Eu vou melhorar ele mais ainda. E agora, como a questão da deputada, vai abrir portas para melhorar Exatamente. ainda mais isso não é só tudo, para né? aparecer. Né? Eu tenho um propósito por trás, né? Criar visibilidade para o Conexão Mulher. Sim. Eu comecei lá atrás com esse propósito e eu vou manter o Conexão Mulher. Para mim, ele é minha vida. Eu, assim, sou apaixonada pelo projeto. Então, eu vou dar continuidade, né? Eu quero honrar o Conexão Mulher, eu quero honrar o nome da minha avó, doutora Lúcia. Sim. Eu quero honrar o nome da minha outra avó, a dona Leda. Eu quero honrar também o ex-presidente Jânio Quadros, o nome da minha família, porque, além da conta, eu estou levantando a família Quadros, né? Eu estou levando o nome
aí Sim. para todo mundo quem é a Fernanda Quadros, da onde ela veio. Então, está aqui, a Fernanda Quadros é essa que está à frente de uma liderança feminina que, com uma outra cabeça e que tem, sim, um histórico familiar pesado nas costas, como a presidência, tem o histórico da minha avó, que é um cargo público também. Então, e tenho a minha avó paterna também, que trouxe toda uma ancestralidade pesada na vida dela. Então, eu tenho fala, eu tenho história para falar, tudo foi realidade da minha vida, nada foi fácil, nada chegou fácil na minha vida. E eu creio que eu sei muito bem o que a mulher da periferia passa. Em todas as fases dela, seja ela como mãe solo, como violência doméstica, seja com preconceito, em tudo. Eu tenho tudo dentro da minha família, então eu passei por tudo. Eu imagino. Que sensacional. Olha, e caminhando para o final, Sim. Antes de tudo, pensando nos 10 anos do programa, Parabéns! o que você vai falar para você mesmo? Daqui a 10 anos você vai assistir de novo. E o que você vai falar para você mesmo? Olhando para aquela câmera, o que você pode dizer para você mesmo? Bom, eu vou falar para Fernanda Quadros que ela conseguiu, que ela já é uma pessoa realizada aqui já no futuro, né? Que nós estamos falando do futuro, a Fernanda olhando para trás, que ela se realizou, que alguém deu a chance para ela, que alguém deu a mão para ela conseguir chegar no status que ela está hoje e que ela pode fazer muito mais e que ela não tenha medo de olhar para trás e ver tudo o que ela passou, todo o sofrimento que ela passou, todas as dificuldades que ela passou e que ela conseguiu por perseverança, pelo pé no chão, pelas ideias e por ter pessoas que acreditaram no trabalho dela. É isso, tá vendo? Você tá ouvindo o que você falou pra você mesmo. Daqui, ó, a 10 anos. 10 então, você anos. tá ouvindo. Isso é muito legal pra quando você realmente mesmo ouvir e pensar, olha o que eu falei pra mim e realmente aconteceu. Sim. Isso é muito bom. Eu venci, né? Eu cheguei até mais do que os meus objetivos. Sim, isso é muito legal. No fundo do poço ainda existe, eu falo que existe luz, existe água. Sim. E nada é o fim da vida. Nós temos condições de subir e conseguir, assim, cada tijolinho, a gente consegue chegar lá no topo. Exatamente. Sem passar por cima de ninguém. Exatamente, que é uma das coisas mais importantes. Qual o seu Instagram, quiser acompanhar, quiser saber? Agora é o momento das redes, fala pra gente. Bom, eu tenho Conexão Mulher, que é o Conexão Mulher Oficial SP, e tem o meu, que é o @Fernanda Quadros Oficial. Legal, então segue aí, gente. Acompanha tudo, vocês vão ver tudo lá. Esse foi mais um programa do Barró. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz Eu também. que você veio de conhecer Tava ansiosa. a sua história e eu achei interessante. Ela falou assim: olha, eu acabei falando coisas que eu não tinha conversado. Sim. Você Muita gente se não abrir. sabia. Isso é muito legal, muito interessante. Muito obrigada. E muito pela importante. oportunidade. Quero estar outras vezes aqui. Ah, com certeza. Quem reclamar, você vem de novo. Então, ótimo. Vamos vir várias vezes aqui. Eu Vai virar adorei uma série. Vai virar uma série. Vai. Se a gente fosse falar também sobre a questão da violência doméstica, pô, Nossa. aí a gente ia ficar uma série mesmo aqui. Ia E ficar toda abrir um semana aqui outro falando. leque. Ia- Mas deixa para uma próxima, nós vamos debater também sobre isso. E sobre, quem sabe, sobre as mães atípicas, né? Sim, a gente ainda traz uma aqui pra poder a gente Sim, conversar, hein? com Ó, é uma certeza. boa ideia aí, Fernanda. Não começa a ficar dando corda. não, Olha, você vai tem ver. várias pautas. Vai ficar dando corda, não vai começar. Esse foi mais um programa do Barró, gente. E é isso. Tem muita coisa ainda na semana que vem. Vocês já viram como que tá, né? Cada vez mais o nível desse programa. Obrigado, valeu. Obrigada.